cumprimentar as irmãs com a paz do Senhor. Deus venha abençoar a cada uma de vocês assim que assistir este vídeo. Agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade e as irmãs, a missionária Andréia e a irmã Sheila, que têm nos concedido esse privilégio. Irmãs, se eu tivesse que falar sobre matemática seria mais fácil, né? Mas não somos nós que escolhemos, mas sim o Senhor. E se Deus me escolheu para trazer essa palavra, aqui estou eu. Eu quero ler com as irmãs no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. O livro de Esther é um livro muito lindo, né? Que Deus escolhe uma judia para salvar o povo dele, né? Assim como Jesus veio para nos salvar, né? Para nos redimir, né? E a Bíblia conta que o rei Assuero era um rei muito poderoso, ele governava sobre 127 províncias, né? E ele convoca ali esses 127 governadores para uma festa, uma grande festa, uma festa que dura 180 dias, ou seja, são 6 meses de festa. Imagine só o quanto que era servido nesse banquete. São 6 meses de festa. E tudo muito luxuoso. A Bíblia fala que as taças eram taças de ouro e não eram taças iguais umas das outras, né? Então, assim, eram taças diferentes, taças de ouro. E tem muito, muito, muito glamour que eu não vou me ater aqui. Mas diz a Bíblia que, passado esses 6 meses, o rei ele convoca o povo de Suzã para um novo banquete, né? Antes era para os governadores, agora é para a grande população. Ou seja, mas a população era a população rica e pobre de Suzã. E ele convoca e também era aquele banquete. No 7º dia, a Bíblia fala que ele convoca a rainha Vasti para comparecer diante dele, né, e diante das pessoas, para que ele mostrasse a beleza de Vasti. Vasti também deu as suas, para as esposas dos governadores, deu banquetes, e ali ela também deu banquetes para as pessoas, para a esposa das pessoas importantes da cidade. Mas Vasti não obedece o rei. E aí eu já vejo Deus começando a mover as pedrinhas, né? Eu vejo um grande xadrez aí e Deus movendo as pedras. E com essa desobediência de Vasti em não comparecer diante do rei, ela é destituída, né? Ela é tirada ali da sua função de ser rainha, né? E o rei ele é orientado a procurar ali em Suzã, né, ou na onde ele governava, nas 127 províncias, procurar as mais belas moças, né, virgens, bonitas, e ali é feito um concurso de Miss, certo? Não era a Miss Universo, mas era a Miss Rainha, né? E Esther estava ali no meio, uma judia que se candidatou. A Bíblia fala que Esther era uma moça muito bonita, né? E por onde ela passava, ela, com a simpatia dela, ela conseguia com que as pessoas voltassem a olhar para ela. E ela, depois de todo um tratamento de beleza, né, que durava 1 ano, né, 6 meses, elas eram tratadas, e mais 6 meses, fora a alimentação, né?
E a Bíblia fala que o eunuco que cuidava dessas moças, dessas virgens, gostou muito dela, então colocou ela em um quarto especial no harém, e a alimentação de Esther era uma alimentação boa. Então, imagine a cutis de Esther. A Bíblia já fala que ela era bonita, imagine como ela não ficou depois desse tratamento de beleza. E aí ela comparece diante do rei, e o rei se agrada de Esther. E Esther se torna a nova rainha ali naquele reinado. Mas a gente vê também ali no livro de Esther que tem uma pessoa, um Amã, né? E Amã era o primeiro-ministro, né? A Bíblia fala que era o primeiro-ministro, e Amã tinha um poder muito grande, e o rei concedeu a ele esse poder, e aonde Amã passava, as pessoas tinham que se encurvar. Só que ali em Suzã tinha um judeu, que era o primo de Esther, Mardoquai, ou Mardoqueu. E esse homem não se prostrava, não se encurvava. E isso fez com que Amã ficasse furioso, né? E aí eu vejo o inimigo armando tudo para destruir o povo de Deus, os judeus. E Amã chega diante do rei, muito irado, muito nervoso, porque tem um povo aí, rei, que não obedece às suas leis. E isso vai nos trazer problema. Conta toda uma história, e o rei faz o quê? Faz um decreto. Vamos destruir esse povo, né? E aí Mardoqueu fica sabendo, manda mensagem para Esther, e a Esther tá sem entender porque o que está acontecendo. E aí aonde o Mardoqueu fala, você tem que ir comparecer diante do rei e falar. Até então, Esther não tinha falado a sua nacionalidade, porque se o rei soubesse que Esther era uma judia, jamais ele casaria com ela, jamais ele escolheria ela, mas ela foi orientada por Mardoqueu que ficasse quieta. Que lição maravilhosa. Muitas das vezes a gente fica soltando trombeta, eu vou fazer isso, mas não é, né? Então, às vezes a gente tem que ficar quietinha, né? Tem segredos que é só você e Deus, tá? Então, a gente já tira uma lição aí, aprendendo com o silêncio de Esther. Ela não contou a sua nacionalidade. E aí ela fica sabendo, e o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, você tem que comparecer diante do rei. E a gente sabe que as pessoas que chegassem diante do rei, se elas não fossem convidadas, se elas não fossem chamadas pelo rei, convocada pelo rei, se ela comparecesse diante dele, ela poderia ser morta, né? Se o rei diante do rei não tivesse benevolência, se ele não apontasse para aquela pessoa o cetro de ouro dele, aquela pessoa era condenada à morte. Mas Esther, com sua sabedoria, antes de chegar diante do rei, o que ela fez? Convoca aí, aleluia, convoca um jejum, 3 dias de jejum. E eu e as minhas servas jejuaremos, e eu irei diante do rei. Nós temos que nos colocar na posição de estarmos diante do rei, mas em posição. E depois, no 3º dia do jejum, Esther compareceu diante do rei, né? Ela colocou a sua roupa real de rainha e foi, só que a Bíblia fala que ela chega no pátio que fica em frente à sala real, e ela só fica observando, só fica esperando o rei. Imagine o coração dela, irmãs. Imagine o coração apertado. Se ele não apontar o cetro dele para minha vida nesta hora, eu estarei morta. Mas se perecer, pereci. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Primeiro eu me coloquei diante de Deus, né? Me despojei, fiz algo que tinha que fazer. Então, aí a Bíblia fala que
O rei olha para Esther e aponta seu cetro, e ela toca na ponta do cetro. E aí ele pergunta: o que aconteceu? O que é que está acontecendo, Esther? Para ela, porque até para ele também ficou sem saber o que é que está acontecendo, que ela chegou assim diante de mim sem ser convocada. A Bíblia fala que ela estava há 30 dias sem ser chamada diante do rei. E ela fala: eu queria chamar o rei e a Amã para um banquete, né? É tão muito inteligente, né? Que eu preparei um banquete. Só que ela não conta o que está acontecendo. Ela espera o momento certo para poder contar o que estava para acontecer. E o rei avisa a Amã: olha, Amã, a rainha preparou um banquete para mim e para você e eu quero que você esteja conosco, né? E ela vai para o banquete e ele fala: mas o que está acontecendo, Esther? Conta para mim o que está acontecendo, qual que é a tua preocupação, qual é a tua petição, que até metade do reino eu te dou. Não, rei, espera mais um pouquinho, amanhã eu preparei um novo banquete, né? E aí nesse banquete eu vou conversar com você. Olha a sabedoria dela. E aí eu imagino o coração de Amã. Ai, eu vou ser elogiado, né? E tudo a Bíblia fala que Amã, antes disso, passou mais irado ainda. Por quê? O rei ficou sem dormir. Olha Deus trabalhando. O rei fica sem dormir, pede para ler ali é como se fosse o diário ali de Susão que estava acontecendo, para ele saber o que estava acontecendo na cidade. E ele lê lá uma história de que 2 eunucos tinham preparado uma armadilha e Mardoqueu tinha descoberto, e esses 2 eunucos tinham sido enforcados. Mas o que fizeram com esse judeu, com esse Mardoqueu? Deram honra para ele? Não, não deram honra. Ah, então tá. Mãe, o que eu faço com uma pessoa? Com uma pessoa que descobriu, né, que o rei ia ser morto. O que eu faço? Ah, rei, dá honra, né? Pega um cavalo, dá vestes reais e faz com que esse homem seja levado aí para a cidade. Então, muito bem. Você vai fazer isso com o Mardoqueu. Olha só que coisa linda, irmãs. Deus justificando. Deus dando honra àquela pessoa em que faz a vontade do Senhor. E ali está Esther. Esther dá o banquete e aquela forca, as irmãs sabem toda a história, aquela forca em que Amã preparou para matar o judeu, Mordecai, ele acaba sendo enforcado. E os judeus não foram exterminados. Mas a Bíblia fala que os judeus, não foi retirado aquele decreto, né? Mas a partir daquele momento, os judeus poderiam guerrear contra os soldados, né? Porque se fosse do jeito que Amã queria fazer, os judeus não teriam nem direito a tentar correr, a guerrear, não poderia nem tentar se salvar. Mas a partir de agora, o rei decreta um novo edito, diz que os judeus poderiam tentar sorte, né? Ou seja, poderiam guerrear, poderiam tentar se salvar. Mas a única coisa que eu quero aqui é que para chegar diante do rei, Esther foi destemida, tomou a posição de serva. E nesta manhã, que nós possamos, irmãs, nos colocar na posição do Senhor, orando, jejuando, clamando, né? Então, deixo aqui o meu desafio, como a irmã Sheila diz, que tem sempre um desafio. O meu desafio é um desafio fácil. Vamos jejuar em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Que Deus abençoe e que as irmãs sejam impactadas com essa palavra, né? Assim como eu fui, o Senhor falou claramente ao meu coração: jejue, e eu obedeci. Então, que as irmãs também recebam essa palavra do Senhor nesta manhã, que as irmãs tenham vitória e que nós possamos cantar o hino da vitória,
Foi um ano difícil, não foi um ano fácil para ninguém. Muitas percas nós tivemos durante esse ano, mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou. E eu tenho certeza que nós sairemos de 2020 e nós iremos cantar o hino da vitória. Talvez ainda este ano você receba a bênção do Senhor, eu não sei. Que o Senhor aponte o cetro real dele para você. Eu não sei se pode durar uma semana, se pode durar um ano, mas que nós temos que nos colocar diante de Deus, colocando no jejum e na oração. Isso nós temos que fazer. Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. Eu passei alguns minutos aí, irmã Sheila, mas é isso que o Senhor queria falar conosco nesta manhã. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Um beijo, Deus abençoe a cada uma de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém?